a Janja também foi pra China, né? Onde é que a Janja não vai? O arroz de festa, né? Brasil, né? É um arroz de festa essa Janja. A Janja, né? E a Dilma, tá? Que a Dilma ela é a atual presidente do Banco dos BRICS. Elas se sentaram juntinhas na estreia do filme. Na estreia do filme, ainda estou aqui em Pequim, tá? Um evento paralelo, que a Janja ela gosta, né? De um evento paralelo, um estado paralelo, né? A visita de estado na China. Antes da sessão, Janja fez um pronunciamento e chorou ao falar que Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar. Vamos ouvir a Janja, vai? Vai, boca mole. Ela tentou. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário, um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Escuta, eu vou pedir para vocês se afastarem um pouco. Vocês aqui, não, só a cadeira. Tá bom aqui, né? E, né, cuidado, não deixa nada da sua perna debaixo da mesa, não. Você pode quebrar. Não deixa, não. Não deixa, não. Ajuda a segurar pra você. Segura com a ponta. Isso. Ainda estou aqui na China. Começa a cair o negocinho. Um regime que matou quantas pessoas? Milhares, professor? 50 milhões. 50 milhões. Tem gente que diz 60. Não, estou falando no Brasil, o regime militar. 400. Sumiu 400 pessoas. 476, 476. O Lady Kate. Não, ela lembra da Ofélia e do Fernandinho? Que tinha Eu vou tirar uma quadro foto lá do disso. Chico Buarque. Tinha a Ofélia e o Fernandinho. Que era primeiro foi a Consuelo Leandro que fazia, né? Ela e o Lúcio Mauro, pai. Aí ele recebia pessoas na casa dele, o Lúcio Mauro, e aí a Ofélia, que era uma mulher muito burra, muito burra, vestida igual uma faraona, assim, né? Cheia de brilhos, etc. Aí ela só falava bobagem. Só. Aí vai a Janja na China, num regime iniciado pelo Mao Tse-tung. Mao Tse-tung! Se tiver 50 milhões de mortos por esse regime, Foi mais. a gente está trabalhando com dado do IBGE chinês. Porque o que este regime já matou de gente, dava para encher o Brasil, esvaziar e encher de novo. Só com gente que o Mao Tse-tung e o pessoal do Partido Comunista Chinês matou. Aí ela vai falar isso, que tá fazendo sucesso na China, professor. Tá fazendo sucesso na China! E sem contar as meninas abortadas, porque a mulher, quando estava grávida de menina, abortava ou matava. Ai, eu vou ficar assim o programa inteiro, porque tem que ser quadrúpede. Tem que ser quadrúpede. Tem que ser muito quadrúpede para ver uma coisa dessa. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou sentar. Papo, joga no professor sua, vai. Pave, tem um dado que, como o Jeff tinha falado, são 50 milhões, calcula-se entre 40 e 60, podendo ser mais de 60. Só o regime do Mao Tse-tung fez isso. E eles fizeram porque eles não tinham nenhuma perspectiva
de pena daqueles que eram os opositores. No Brasil, nós tivemos, Jeff, eu acho que foram 476 registrados pelo aquele livro Brasil Nunca Mais, que é aquela porcaria de capa vermelha. Dom Paulo! 476. 476. Até a esquerda fala que isso. foram 400, pra você ter noção. Mas tem um Você sabe dado, que hein? o Dom Paulo, por conta dessas palhaçadas dele, o Papa na época era o João Paulo II. A diocese, a arquidiocese de São Paulo, ela foi dividida só para tirar poder do Dom Paulo, Evaristo Arnes, pelo João Paulo II. Que bom que tenha sido feito isso, mas tem um detalhe: desses 476 são computados todos os desaparecidos. Parte deles é possível, e já tem estudos que mostram que foram de justiçamentos. O que eram justiçamentos? Quando os próprios comunistas, os membros dos partidos ou grupos terroristas, alguém era preso e saía, dizia, mas peraí, ele saiu, então ele dedurou todo mundo, pegava os caras e matava. Tribunal do crime. Era o tribunal do crime, basicamente. Ou seja, parte deles foram pelos próprios guerrilheiros e terroristas e marxistas, indivíduos daqueles grupos terroristas. E eles contam do lado de lá aproximadamente 476, mais ou menos, que é isso. Do nosso lado, foram quase 200. E ninguém fala disso. Atentados terroristas, mortes, assassinatos, que foram, sim, vítimas. E ninguém quer falar disso, por quê? Porque eles querem vitimizar-se, dizendo que foi um número exponencial. 100 mil mortos foram fuzilados em Cuba nos primeiros meses da Revolução. E sabe como é que o Fidel Castro fazia? Fazia plebiscito. Nós vamos ou não vamos matar? E matava todo mundo. Quem Quase inventou 100 mil. o campo de concentração, né? Todo mundo sabe, né? Os judeus que eram mandados para campos de concentração e também homossexuais na Alemanha nazista, isso nada mais é do que uma invenção do Mao Tse-tung, que são os centros de reeducação. É isso aí. Quem inventou campo de extermínio foi o Mao Tse-tung. Aí ela vai falar isso na China. Não, vamos falar da inteligência da Janja. Porque essa merece. Essa mulher merece. Quando a gente pensa que ela não vai surpreender, né? Ela E os sempre campos de consegue. reeducação ainda estão atuantes na China. Só na região, Sim, tem campo de reeducação. só na região do noroeste da China, lá estão os uigures. Um dos campos de concentração supõe-se que tem 1 milhão de prisioneiros uigur. Aqui nós já estamos, Vamos lá. nós estamos em 1.600, hein, no Pavinato, Brasil. na China, morreram 15 milhões de pessoas de fome É isso aí. naquele regime. E eu não sei se vocês comentaram, mas você viu que o Lula também deu uma canelada nesse assunto, né? Não. Ele comparou o Lula terceiro. Você viu o que ele falou? Não. Ele falou que o Lula Tirou, terceiro, pessoal da miséria igual a China. ele se comparou o Lula terceiro, a volta dos que não Já foram, falou! ao Vai, João regime, Kleber! ao regime comunista. Ele meu falou Deus que do ele céu. se compara à revolução do regime comunista, ele disse. Não, e ele disse que a Não China bolice, tirou... você boliu a senhor. Porque a China tirou milhões de pessoas da pobreza, como ele no Brasil tirou milhões de pessoas da pobreza. Tira que eu quero cagar! Só que o que tirou as pessoas da pobreza na China foi depois da Revolução Comunista, quando eles foram para o livre mercado, não é isso, Sim, claro. Depois Luiz da Arthur Segunda Nogueira? É. Bom, alguém quer falar da Janja. Então, eu eu quero acho saber que nada de vocês estão com inveja história. da Eu quero Janja. falar da Janja. A Janja não me aceitou no Instagram ainda. Eu pago o seu Instagram, Sirigaita! Sirigaita! Eu pago e eu quero ver o que você posta aí.